Tudo bem, Paula? Obrigada por estar aqui. Estavam dizendo, nossa, que mulherão, hein? Já ouvi um comentário aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu fiquei muito contente de saber que vocês vão fazer inclusive, eu li no release de vocês, várias pessoas importantes aqui no Rio de Janeiro falando sobre isso. Fórum Nacional Antidrogas, Prevenção e Recuperação de Crianças e Adolescentes. Vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, dia 29, no Clube de Regatas Flamengo. Quem quiser pode ir? É absolutamente gratuita a participação e aberta aos interessados. Nós gostaríamos que quem estivesse tratando desse assunto ou interessado em participar pudesse estar no Flamengo agora, depois de amanhã, às 9 horas da manhã. E tem algum telefone que a pessoa possa obter mais informações sobre isso? Claro, eu agradeço inclusive essa oportunidade. É Rio de Janeiro, 257 1134. Agora, eu obtive uma informação aqui de que essa síndrome da dependência de drogas é hoje uma das principais causas de internação psiquiátrica no país. É isso mesmo, Paula? Infelizmente é um dado real, é uma coisa que acontece e a gente está querendo abrir esse espaço. Não é fácil abrir espaço para falar de drogas, contra as drogas. E eu queria dizer e ratificar o que você falou. É mesmo verdade. As clínicas, elas são... A maior parte delas está superlotada com pessoas, crianças, adolescentes e adultos dependentes da droga, e nem todos têm condição de pagar esse tratamento. Isso é que é o pior. Isso é que é o pior, né? Porque um pai que vive o problema de um filho ou de um ente querido com a droga já é triste. Quando ele não tem dinheiro para pagar, então é desesperador, né? Ô Lili, eu queria até que você me permitisse, ninguém consegue guardar tantos dados assim na cabeça, até disse para a Lili que eu ia ler, porque nós temos aqui um levantamento realizado em 97 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Escola Paulista de Medicina. Esse levantamento disse o seguinte, que no universo de 15.300 estudantes da rede pública e privada de primeiro e segundo graus, aponta que as crianças entre 10 e 12 anos já começam a usar drogas. Juro, 10 e 12 anos? Entre 10 e 12 anos elas já começam a usar drogas. Já fizeram uso de qualquer tipo de entorpecente, ou maconha, ou cocaína, ou crack, haxixe, enfim. Elas, nessa faixa etária, já estão começando a usar drogas. Isso é um dado terrível. Eu acho uma loucura, porque um pai não pode imaginar que um filho de entre 10 e 12 anos use drogas. Infelizmente é isso. E o pior ainda, as famílias que, quando detectam que os filhos usam uma substância entorpecente, a primeira coisa que elas fazem é se chocar tanto e não aceitar o fato. E aí, tapam o sol com a peneira, como tapam o sol com a peneira, não acreditam. E aí é o que é o pior, porque se você combate esse mal no início, você tem grande chance de salvar essa criança, essa pessoa, esse adulto. Mas se você tapa o sol com a peneira, você está contribuindo para que ela fique ainda mais doente. A criança, na verdade, não tem nem noção do que ela está fazendo com 10, 12 anos. Ela pode ter ideia, porque as crianças hoje são muito bem informadas pela televisão, pelos jornais, pelas revistas. O que a gente fala, a gente tem andado muito aqui no interior do estado do Rio de Janeiro e fazendo palestras para crianças. E o que a gente fala para elas é o seguinte, gente, droga é bom. A droga é ótima, ela dá uma onda legal. O pior é o depois. Então, a criança, quando ela não sabe que está tomando droga, ela toma na onda, no embalo, porque o amigo dá... Amigo não, inimigo. Porque se fosse amigo, não dava droga. Você sabe que é uma coisa interessante mesmo, porque eu não uso drogas, nunca usei, graças a Deus. Mas, por exemplo, o cigarro, que é uma droga permitida, entre aspas, que é uma droga, né? Nós chamamos de droga lícita. Droga lícita. Tributada. Eu, quando comecei a fumar, e parei também, graças a Deus, eu comecei a fumar com uns 14 para 15 anos, 15 anos. Uma amiga minha que me encheu o saco para fumar. Fuma, eu não queria. Aí eu passei mal, vomitei, e ela fuma de novo. E a falta de personalidade minha naquela ocasião, que eu lamento, me fez começar a fumar. Mas eu não tinha nenhuma intenção de fumar, nenhuma vontade de fumar, passei mal. Enfim, eu acho que talvez se eu tivesse, assim, mais contato com informação... Eu acho que... Eu queria só te fazer uma correção, se você me permitir. Não é falta de personalidade, não, Lili. A gente, quando é adolescente, a gente quer descobrir o mundo, a gente está deslumbrado com tudo. Não é que você tenha tido falta de personalidade. Não, porque eu nem queria, não era meu interesse. Sim, mas quando a gente tem... Nós, adultos, sofremos influência do meio, que dirá crianças que estão se formando a sua sexualidade, a sua personalidade. Nós sofremos influência do meio.
Então chega um amiguinho nosso, um namoradinho da gente, uma amiguinha... Namorado, complicado, namorada, né? Então desculpa, eu discordo de você, eu não acho que foi falta de personalidade não. Você é normal, como eu sou normal. Eu também fumei, fumo inclusive, estou lutando contra isso. E comecei com 12 anos de idade, é terrível. Mas não é falta de personalidade, é uma questão do meio, de falta de informação também, né? Porque eu sou de uma década mais atrás, né? Mas e naquela época não tinha tanta informação, e aí é vital que nós possamos ter espaço como o seu e como outros para divulgar o trabalho antidrogas que a gente está fazendo, para levar essa consciência para as crianças. Tá certo. E depois, na vida adulta, como é que você tem dados sobre a vida adulta? Nós temos dados, os dados que nós temos aqui são gerais. Por exemplo, calcula-se que cerca de 8% do PIB nacional seja consumido com o custo social do uso de drogas em geral no nosso país. Ou seja, 8% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, é consumido com drogas no nosso país. E não adianta a gente reclamar das autoridades, porque investimentos estão sendo feitos e gastos também. Lili, eu dei uma entrevista na CBN sexta-feira, onde o Marcos me fez essa pergunta. Eu disse o seguinte: é muito fácil culpar o governo, é muito fácil dizer, o presidente da República não faz nada, o governador não faz nada. Vamos fazer nós. Todos nós temos que fazer. Sim, contar com a ajuda do governo, contar com a ajuda da empresa privada, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Há um ano, o FONAD está sendo batalhado, batendo de porta em porta para que aconteça. Demorou 10 meses para acontecer. Nós batemos em todas as portas que nós podíamos bater. Quem está à frente do FONAD? Quem coordena o FONAD são os juízes federais Ricardo Regueira e Salete Macalós. São grandes juízes. Eu, aliás, queria convidá-los aqui para falar sobre isso aqui no nosso programa. Gostaria Não de sei por que trazê-los. eles não estão aqui hoje, mas gostaria muito que eles venham ao nosso programa. A juíza Salete Macalós é muito respeitada, ele também. Sim. E eles que fazem esse trabalho? Eles são os coordenadores, são o cérebro pensante, e eu sou a assessora do Ricardo Regueira, e eu sou, que digamos, o peão de obra, né? Eu executo o FONAD. Eles pensam e eu executo, e nós temos um patrocínio que eu gostaria de falar aqui, porque se não fosse ele, nós não estaríamos realizando esse evento quarta-feira, que é a Confederação Brasileira de Futebol, o presidente Ricardo Teixeira. Foi ele que abriu as portas para que nós pudéssemos efetivamente realizar esse FONAD. Agora, como é que é esse trabalho do FONAD? Como é que a população pode participar? Sim. Você diz, olha, a gente tem que arregaçar as mangas e ir, mas como? Qual é o trabalho, qual é o papel da comunidade? Lá no FONAD, nós vamos ter algumas autoridades que vão discutir a questão do dependente químico na parte legal. Ou seja, se uma pessoa é presa consumindo drogas, por exemplo, a polícia dá um flagrante, o cara está cheirando ou está fumando, leva ele para a delegacia, prende o cara, se ele não for primário, ele fica preso. A nossa tese, nós que pensamos o FONAD, é a seguinte: dependente químico não é bandido, na grande maioria das vezes. Dependente químico é doente. Mas mesmo, só uma perguntinha, mesmo que ele não seja um traficante, ele fica preso? Claro que sim. Se ele pega, Artigo 16 da Lei 6368 de 76. Se ele for primário e dependendo da quantidade da substância encontrada com ele, isso vai muito do foro do delegado, da autoridade policial que está fazendo. E se ele não tiver um advogado, é que ele vai preso mesmo. Aí ele vai para a cadeia, isso aí que acontece, lá ele fica PhD em assassinato, em tráfico de drogas, em estupro, quer dizer, ele entra doente e sai, continua doente e sai formado na lei da bandidagem. Quer dizer, o que a gente quer no FONAD é conscientizar as autoridades públicas para nós revermos essa Lei 6368/76. Para revermos essas penas, essas aplicações aos dependentes químicos. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, dependente químico, na grande maioria das vezes, ele é só doente. Tem outros que são traficantes e bandidos, claro. Mas na grande maioria das vezes são doentes, dependentes químicos. Então esse é um dos objetivos do FONAD. O outro, nós estamos propondo a criação do CEPREV, que é o Centro de Prevenção, Recuperação e Tratamento de Dependentes Químicos, tratando quem é dependente e prevendo para que as crianças e adolescentes não caiam no mundo das drogas. É verdade. Oferecendo às comunidades carentes, treinamentos de esporte, cultura, lazer e educação. E esse projeto vai ser apresentado no dia 29. Ok. Bom, então eu volto daqui a pouquinho, Paula, você fica um pouquinho comigo, daqui a pouquinho eu volto. E só para encerrar, esse encontro vai acontecer dia 29 agora, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, às 9 horas da manhã, no Clube de Regatas do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Claro, no auditório. Na parte da manhã é o atendimento das palestras e na parte da tarde terá um grande show para 1.800 crianças, com um show de crianças para crianças. Vai ser linda a festa, muito bonito. Daqui a pouquinho a gente volta já, até lá. Centros de tratamento e recuperação. A obra foi discutida no primeiro fórum
Fórum Nacional Antidrogas no Rio. Eu converso agora com a coordenadora do encontro, Paula Rita Mesquita de Carvalho. Bom dia, Paula. Bom dia, Helder. Bom, como é que foi esse encontro ontem? O que é que ficou decidido? Bom, o encontro ontem teve a participação de técnicos de saúde, direito, educação, e nós ontem reunidos resolvemos que vamos tentar criar o Centro de Prevenção, Recuperação e Tratamento, CEPREV. Agora, como é que seria esse centro? É um hospital, é uma clínica? Como é que ele funcionaria na prática? Não é hospital nem clínica, é um centro de prevenção e recuperação, onde as crianças vão ter esporte, educação, lazer e vão ocupar a maior parte do dia, o dia todo, de 7 da manhã até as 10 da noite, com várias atividades, com várias coisas que elas podem fazer para preencher o tempo e não deixar a cabeça livre. Agora, já existe um espaço físico, já existe recurso para esse centro? O que é que acontece de agora em diante? Como é que vai ser o trabalho? Não existe espaço físico, não existe recurso. O que existe é a ideia foi lançada ontem no Fórum Antidrogas, e a partir desse lançamento, já ontem mesmo já começamos a receber propostas de ajuda de empresas e pessoas e entidades, e eu propriamente e os meus coordenadores, o Dr. Ricardo Regueira e a doutora Salete Macalós, fomos convidados para estar com o general Alberto Cardoso, que é o ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República e chefe da Secretaria Nacional Antidrogas. Aliás, essa não é uma iniciativa de nenhuma entidade, de nenhuma organização, de nenhum órgão governamental ou não governamental. Não. É uma iniciativa de pessoas, né? De pessoas, que coincidentemente fazem parte de órgãos federais. Eu, os meus juízes, o pessoal da Polícia Federal, a Secretaria Nacional Antidrogas, e a gente se reuniu e estamos nos utilizando dos nossos conhecimentos, da nossa experiência para tentar fazer alguma coisa pelas crianças. Pois é, de agora em diante, que tipo de ajuda vocês precisam para botar esses projetos aí andando? Precisamos de todo tipo de ajuda, precisamos de profissionais de engenharia, arquitetura, psicólogos, empresários, pessoas que queiram participar desse projeto, que é um projeto grande. E outra coisa, Helder, nós queremos em cada estado ter um CEPREV desse instalado. Em cada estado tem um centro desse de atendimento. Exatamente. Quais são os números, quais são as informações que você tem a respeito das drogas hoje, principalmente entre crianças e adolescentes? Esses números continuam crescendo ou estão estabilizados? Como é que está a situação? Não, imagina, esses números crescem a cada dia. A cada dia o traficante consegue ganhar mais 3, 4, 20, 50 pessoas, porque a sedução da droga é uma coisa impressionante. A droga é boa, o ruim é a consequência da droga, porque a droga seduz, ela dá um barato, ela dá um êxtase. O depois é que é o problema, então eu não posso dizer, não tem como controlar isso. Quer dizer, boa, muito entre aspas não, aí, quer dizer, a ideia é que as pessoas têm sobre a droga. Justamente, na verdade, o que é é vendido. um inferno depois, ela consome completamente a vida da pessoa. Né? Não, ela destrói completamente. Tudo que eu quero dizer que é boa é a ideia, é o marketing tem da gente coisa. que acha que é. Porque como eles vendem, Mas, na verdade, é horrível. Sônia Campos, moradora da Vila da Penha, ligou para você. Ela quer saber quais são os verdadeiros danos causados pela maconha. A droga causa algum tipo de problema imediato ou só a longo prazo? A senhora não é médica, mas acho que pode falar sobre isso, né? Bom, tudo depende. Qual é o nome dela, desculpa? Sônia Campos, moradora da Vila da Penha. Tudo depende da quantidade, da maneira como é consumido. Cada caso é um caso, mas a maconha é a abertura do consumo de outras drogas. É a porta de entrada. É a porta de entrada para consumo de outras drogas mais pesadas. O Carlos Aguiar, de Vila Isabel, quer saber se o projeto prevê também algum tipo de trabalho social e religioso. Sim, com certeza. Nós estamos absolutamente convencidos de que as questões de cidadania e religiosidade devem estar inseridas no projeto. Claro. Josivaldo Ferreira ligou para você também, ele é de Olaria, quer saber por que as campanhas contra as drogas não são mais constantes, mais frequentes. Ele acha que pouco se fala sobre o assunto. Eu estou no órgão de imprensa e agradeço muito o espaço, mas pouco se fala no assunto, porque pouco temos espaço na mídia para falar. Mas tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo muita coisa, porque pouco se fala, pouco se divulga. Bom, tem um telefone que as pessoas possam entrar em contato com vocês para ajudar nesse projeto aí? Tá, quem quiser participar em ajuda, ou em consulta, ou em encaminhamento, tudo que for necessário de acordo com esse assunto, é Rio de Janeiro, está aí na tela, 257-1134. Tá bom, então, já que se fala um pouco sobre o assunto, a gente deixa o Bom Dia Rio.